primavera, verão, outono e inverno, assim como as estações do ano, assim como o tempo de nascer, o tempo de gerar, o tempo de crescer, o tempo de morrer, o tempo de dar frutos. A nossa vida é feita de ciclos. O tempo todo a gente vivencia ciclos na nossa vida. A gente vivencia inícios de ciclos e quando um ciclo termina a gente já vivencia o início de novo ciclo. Por exemplo, aqueles momentos onde a gente tem períodos na nossa vida onde tá tudo uma turbulência e aí do nada as coisas param e tudo fica uma calmaria. Então a nossa vida é feita de ciclos. E por que a gente precisa aprender a aceitar quando o ciclo, por exemplo, termina? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque hoje o tema é sobre ciclos. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Então, como eu falei anteriormente, a nossa vida ela é feita de ciclos. Quando, por exemplo, uma criança está do 0 aos 7 anos, esse é um ciclo da vida da criança onde ela está formando a personalidade dela. Então, ela vai colhendo ali dos pais, da sociedade e vai formatando ali a personalidade, o ego dela. Depois dos 7 mais pra frente, com a própria personalidade dela já criada, já formada, ela passa a entender sobre o outro. E ela passa a criar um interesse sobre o outro. É um novo ciclo na vida dela. Aí a gente vai entrar na adolescência. E cada parte da nossa vida é regida por um ciclo. Então, um período da nossa vida ali, de início de namoro, ou início de trabalho, início de projeto, é de certa forma o início de um ciclo. E quando as coisas estão findando, quando a gente termina um relacionamento, ou quando a gente sai de um trabalho, termina um projeto, essas coisas também significam o fim de um ciclo. E é importante por quê? Por que é tão importante que a gente saiba respeitar o início e o fim dos ciclos? Para nossa vida conseguir ficar mais leve. Eu vou trazer aqui uma analogia, por exemplo, de uma casa. Imagina que você tem uma casa e ela está toda mobiliada. E ela está cheia, você já não consegue pôr mais nenhuma mobília. Nem um sofá, nem uma TV, nem um rackzinho, não consegue pôr nada. Nessa analogia, a casa ela já está mobiliada e ela está completamente cheia. Vamos dizer que você tem o desejo de trocar essa mobília e comprar uma nova. O que é necessário você fazer para que essa mobília nova consiga entrar dentro dessa casa? Você precisa retirar a mobília velha. Não adianta você querer pôr a mobília nova se você não quer retirar a mobília velha. Entendeu a analogia? Então, da mesma forma, se você quer um novo relacionamento na sua vida, se você quer conhecer novas pessoas, se você quer começar um novo projeto, se você quer uma vida diferente, é necessário que você vá criando espaços na sua vida. Então, por exemplo, se você quer um relacionamento com alguém legal, alguém bacana, conhecer alguém bacana, não vai adiantar muito você ficar num relacionamento antigo e falar assim: vou ficar aqui nesse relacionamento enquanto não encontro ninguém melhor. Porque só o fato de você já continuar nesse relacionamento significa que você não está deixando espaço para que uma nova pessoa chegue na sua vida. Então essa pessoa nunca vai chegar. E se chegar, ainda vai chegar assim meio com a qualidade meio inferior, assim, não vai ser lá o que você quer, né? No começo pode até parecer, mas depois você vai ver que não é, não. Por quê? Porque a sua energia não está possibilitando, a sua postura não está possibilitando coisas novas, frescas chegarem na sua vida. Porque você está ali preso numa coisa velha. É claro que eu não estou falando aqui, por exemplo, de trabalho, de você sair do seu trabalho sem nenhum tipo de segurança. Não é sobre isso que eu estou falando. Me entenda minuciosamente, me entendam com jeito. Eu estou falando, por exemplo, em relacionamentos, em situações na nossa vida, onde a gente quer mudança e, de uma certa forma, a gente não cria espaço para mudança. A gente não cria esse espaço na nossa vida. E se você tem uma casa que não tem espaço para pôr mobília nenhuma, como que você quer pôr essa mobília dentro? Não vai dar certo, você não vai conseguir. Entendeu essa analogia? Então é muito importante que a gente entenda o fim e o início dos ciclos e que a gente permita que essas coisas vão embora. Que aquela pessoa que foi o nosso namorado, que foi o nosso parceiro, ele vá seguir o próprio caminho. Que o filho nosso, ele vá construir a própria família. Que o trabalho que a gente gostava, o trabalho que a gente estava, já não está mais na nossa vida.
porque senão a gente fica carregando um peso desnecessário e a nossa vida fica difícil. Porque o que traz peso na nossa vida é porque a gente está aqui fechado na nossa ideia, né? A gente está aqui só pensando que o que a nossa cabeça diz é o certo e que tem que ser assim. Só que a vida, ela é como é, ela não é do jeito que a gente gostaria. E ela é perfeita do jeito que ela é. Quando a gente entende isso, a gente entende que quando a gente olha para a vida e a gente não vê a perfeição na vida, é porque a gente está fora da realidade. É porque a gente está ali tendo um julgamento do que é o certo e a gente está olhando a vida a partir desse julgamento. Então é óbvio que a gente vai ver a vida como inferior, porque a gente está fora da realidade. Mas a questão é que você pode imaginar um castelo incrível, você pode imaginar uma vida incrível, mas a sua realidade vai continuar sendo a sua realidade. Você não vai conseguir mudar só imaginando um mundo de arco-íris e colorido. A sua realidade vai continuar sendo sua realidade. Tá aí o motivo de tantas pessoas a quererem sair da realidade, a quererem se anestesiar. Porque elas querem continuar vivendo no plano mental, achando que só o que elas pensam é o correto. Mas ainda bem que as coisas que a gente acha que são as certas na nossa cabeça, na verdade não acontecem. Ainda bem. Porque imagina a quantidade de problemas que a gente ia criar para nós e para os outros por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso egocentrismo, de pensar só no nosso benefício. Imagina quantos problemas a Terra teria. E ela tem muitos motivados por esse tipo de pensamento, por pensar que o que está na minha cabeça é o certo, sem levar em consideração o que o outro pensa. Então a gente fica fora da realidade. A gente fica ali viajando na maionese, lá fora, voando, lá na Via Láctea, e a gente não se aterra, a gente não vem para a realidade. É necessário que a gente venha para a realidade, que a gente venha para a vida, que a gente aceite a dor, o desconforto, o fim dos ciclos, para a gente não ficar se movendo a manivela, se arrastando a vida inteira, para a gente conseguir levantar e caminhar. Porque se você quer ficar segurando as coisas na sua vida, elas vão embora. Não vai adiantar você tentar segurar. Então a única coisa que vai acontecer é que você vai continuar sendo arrastado por essas coisas. Então sua vida vai ficar penosa, ela vai ficar difícil, ela vai ficar complicada. Porque você tá querendo segurar tudo, você tá querendo controlar tudo. E sinto muito, a gente não tem o controle de tudo. Isso eu falo tanto pra vocês quanto pra mim. Porque às vezes a gente tem essa noção de que a gente controla as coisas. A gente até pode ter um certo planejamento, uma certa administração, mas a gente não controla as coisas. Nem nesse papo de cocriação a gente controla as coisas, porque a gente cocria, a gente não cria, não é a gente que cria sozinho. A gente cocria, a gente não controla as coisas, a gente simplesmente administra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa frequência ali, a nossa postura perante a vida, pra gente conseguir entrar em sintonia. Então não é exatamente a gente atrai e a gente controla, é a gente entra na frequência, é a gente que faz o movimento, não é as coisas que fazem o movimento, né? A gente que entra na linha da frequência, não é a frequência que entra na gente, entende o que eu tô querendo dizer? Então não é a gente que controla as coisas, a gente não controla os acontecimentos, a gente simplesmente se conecta com alguns acontecimentos e esses acontecimentos ocorrem. Então a gente não pode pensar em nenhum momento que a gente tem um controle das coisas, porque a gente não tem nem a mínima maturidade para controlar as coisas. Ainda bem que a gente não tem esse controle. Imagina a quantidade de problemas a mais que a gente ia ter na nossa vida por a gente ter o controle das coisas. Ainda bem que a gente não tem. Então, qual é o olhar que a gente tem para as coisas? Por que a gente tem um olhar tão feio com as coisas que terminam na nossa vida, com os relacionamentos? Gente, quando a gente começa a entender que a vida é feita de ciclos, a gente para de julgar, por exemplo, aqueles amigos que eram amigaços nossos antes e hoje, às vezes, nem olham na nossa cara. Eu não tô justificando, eu não tô falando que isso é legal. Eu acho que pelo menos um oi a gente tem, né, um merecimento. Pelo menos um oi, mas um oi na rua, né? Mas você para de julgar essas pessoas, você entende, cara. Em anos atrás, aquela pessoa podia ter muito a ver comigo, podia ter muita afinidade. E em algum momento, a gente começou a se distanciar. Os nossos valores mudaram, a nossa energia mudou. Então, claro que a nossa relação ia mudar. As situações na vida mudam o tempo todo. Da mesma forma, a gente muda todo dia a gente está mudando. Então, é óbvio que as nossas relações vão mudar. Da mesma forma, quando o relacionamento ele perdurou ao longo de muito tempo, ele não perdurou porque as pessoas continuaram as mesmas. Isso é uma ilusão pensar isso. Mas sim porque elas mudaram juntas. Então a questão de você ter relacionamentos a longo prazo
é vocês dois conseguirem mudar juntos, irem para o mesmo lugar. É um subir junto com o outro, ao mesmo lado. Entendeu? Porque se um ali se permite mudar e o outro ali fica se recusando que as coisas do mesmo jeitinho, isso cria crise e aí uma hora eles se separam. Então a gente deixa de julgar essas pessoas que antigamente a gente tinha uma afinidade, a gente tinha uma conexão muito grande e hoje a gente não tem. Porque a gente entende que foi um fim de um ciclo, foi um encerramento de um ciclo. Então essas pessoas não têm mais a ver com a gente nesse momento. Isso não quer dizer que essas pessoas são ruins. Isso não quer dizer que a gente seja ruim. Que às vezes a gente não sinta mais a necessidade de sair com um amigo nosso. A gente não é mal por isso. A gente não é maligno por isso. A gente simplesmente destoou ali de tom. A gente simplesmente tá em uma frequência diferente. Então, por que a gente não pode ter esse olhar mais positivo para as coisas da vida? Quando chega o ano novo, por exemplo, a gente fica tão feliz porque é o encerramento de um ciclo, é o início de um novo ciclo. Por que a gente não pode olhar as coisas terminando na nossa vida, os relacionamentos? Eu sei que existe dor, eu sei que existe ali um luto, ele precisa ser respeitado, mas por que a gente não consegue olhar para essas coisas da mesma forma que a gente olha o ano novo? Por que a gente tem tanto problema? Por que a gente vê essas coisas de forma tão ruim? Por que a gente tem que se apegar a tudo na nossa vida? A gente está trazendo um peso desnecessário na nossa vida. Então é necessário que a gente pegue essa informação de que a vida é feita de ciclos e baixe aqui pro coração e comece a entender que de fato a vida é como é, e que a vida é feita de ciclos, e uma pessoa que estava com você agora do seu lado, amanhã pode não estar, e isso não é feio, isso é bonito. A finitude das coisas traz a necessidade de que a gente esteja presente, porque se as coisas fossem infinitas, a gente não ia conseguir treinar essa presença. Esse é o desafio nesse plano que a gente está, esse é o desafio nessa vida que a gente está, é entender como ficar presente perante a finitude das coisas. Amanhã uma coisa que você gosta muito pode acabar. Como que você vai lidar com isso? Ficando presente nesse momento. Aproveitando enquanto você pode. E é quando aquilo for embora, você dar tchau com agradecimento. Porque o ato de você reclamar, o ato de você ficar indignado, sinto muito, mas não traz aquilo de volta. Aquilo vai embora, querendo você ou não. Isso é um tapa na cara que talvez você esteja recebendo, mas que eu também estou dando em mim mesmo. Porque em muitos momentos eu também me sinto apegado a algumas coisas e tenho resistência a mudar. Então é necessário que a gente tenha muita vigilância, muita consciência, pra gente não perder as coisas à toa, pra gente ficar ali chorando pelo leite derramado, pensando na morte da bezerra, entendeu? Pra gente poder encarar a realidade e agradecer quando alguma coisa chega e vai embora na nossa vida. Esse é o real significado de gratidão. Quando você entende que a vida é feita de ciclos, primeiro que você para de julgar as pessoas. Você julga menos, não é que você vai parar, ainda não estamos iluminados. Mas você julga menos, você julga alguns certos tipos de situações, porque você vai entendendo. O julgamento, ele é fruto da inconsciência, da falta de conhecimento. Quando você conhece, você para de julgar. Quando primeiro que você para de julgar menos as pessoas e situações. Segundo que você passa a aproveitar mais os ciclos, porque agora você sabe que ele pode terminar a qualquer momento, então você fica mais presente. Você se predispõe a aproveitar esses ciclos. E terceiro, que você se sente mais leve, você se permite soltar essas coisas e deixar com que elas vão embora. Porque você entende que quando o ciclo termina, quando uma coisa vai embora da sua vida, não é que a vida esteja sendo ruim com você ou que você esteja sendo castigado. Na verdade, aquilo está indo embora para que uma nova coisa chegue na nossa vida. E é necessário que a gente permita que essa coisa vá embora para que seja criado espaço na nossa vida para que uma nova coisa chegue. Pra gente não ficar preso ali naquela caverna de Platão, pra gente não escolher inconscientemente viver preso num cativeiro. Embora ser preso num cativeiro, numa gaiola, possa ser confortável para nossa mente, não é para nossa alma, nem para nossa missão de vida. Então é esse o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.